Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é meu canal, o Pod Duda. Antes da gente começar, eu pedi duas coisas pra vocês. A primeira é que deixem um like e a segunda é que se inscrevam no canal. Roda a vinheta! Bom, gente, hoje eu estou aqui com uma menina muito bonita, muito inteligente, muito... Gente, vocês não têm ideia, vocês vão descobrir hoje, viu? Vocês vão descobrir hoje. Ela é... tararararam, Pietra! Olá, Duda! Muito prazer em conhecer. Prazer é tudo meu. Gente, ela é mineira, tem 25 anos, é nutricionista, falei mineira de novo, gente. Ela é nutricionista e muitas outras coisas que a gente vai descobrir hoje. Tá bom? Olha, você é nutricionista e eu quero que você me conte pra gente o que é nutrição. O que significa nutrição? Olá, todo mundo. Um prazer estar aqui, né, Duda? Primeiro eu queria agradecer por esse Eu que convite, agradeço. tá? Me sinto ilustrada em estar aqui, tá? Ah, obrigada. Eu trouxe até uma lembrancinha pra você, tá bom? Ai, gente, obrigada. Depois Gente, você olha vê aqui, aí ó. fazer merchan pro Boticário. Aqui, ó. Tcharam. Então Vou deixar vamos aqui no lá, cantinho, Duda. ó. Então, nutrição pra mim a gente está vivenciando, eu chamo de uma dicotomia, né? O que é uma dicotomia? É uma ilusão muito grande do que de fato é a nutrição, né? A gente está vivenciando momentos que quando a gente chega e fala assim, olha, você vai comer saudável. E aí, de certa forma, a pessoa chega e fala assim, mas o que eu como? O que é saudável? O que é saudável? E aí a gente esquece que a gente tem uma infinidade de frutas, verduras, legumes, de tudo que a natureza nos proporciona. Então a gente está vivenciando uma dicotomia muito grande da nutrição, né? Que parece difícil você comer bem, você se alimentar bem, parece que ficou difícil. Porque é mais fácil a gente ir no supermercado, ir ali no fast food, é mais fácil, né, de certa forma. Então, para mim, a nutrição, ela vai muito além dos alimentos. Então, a gente pode pensar aqui no momento de felicidade com a família, nas ceias, né, que é comum a gente sentar, estar ali com a família. Comer é muito social também, né, é comemoração. Ah, vou comemorar. O que a gente faz? Come. Ai, passei em tal coisa. Come. Vou dar um presente. Comida. Comida, exatamente isso. Então, a nutrição, ela é nesses pequenos pontos, né? Do que de certa forma a gente pode pensar que o corpo, eu costumo brincar com meus pacientes que o nosso corpo, ele precisa de ser alimentado, né? Mas ele necessita de nutrientes. E é aí que a nutrição entra. Então, alimentado, vamos imaginar que é o fast food, que é os biscoitinhos que eu já vi que você gosta de biscoito. Eu gosto. Que é os chocolates, que é todos esses pontinhos, vamos dizer assim, a alimentação. Só que o meu corpo também precisa de nutriente. Então, a gente começar a fazer um balanço, equilibrar esses dois pontos. Então, para mim, a nutrição vai muito além só do ato de comer. Eu até trouxe essa xicrinha aí, essa xicrinha é laranja, porque quando eu vi, eu falei assim, laranja, o que tem a ver? Abóbora. Aí laranja, aí eu pensei nisso. Ótimo, adorei minha canequinha, viu, gente? Estou aqui bebendo água. E bebam água, hein, gente? Se também precisa de água. Se hidratem. E quando você começou, quem mais te incentivou nos seus sonhos? Nossa, Duda. Isso é interessante. Ninguém. Eu entrei na nutrição muito de paraquedas. Muito de paraquedas.
Eu sempre fui muito estudiosa no colégio, sempre fui, mas eu sempre fui a conversada. Então, no colégio, eu sou aquela aluna inteligente, mas que conversa, adoro uma prosa mesmo. Eu adoro conversar. Adoro conversar, né? E aí, eu era razoavelmente bem nas matérias e eu falava, putz, o que eu vou fazer? E aí, eu queria uma profissão que não tinha nada a ver com nutrição e tudo. Enfim, ninguém me motivou. De certa forma, eu queria muito fazer faculdade. Para mim, eu achava que fazer faculdade era a solução de todos os problemas. Que ia estar tudo resolvido, sabe? Mas de certa forma né? Quando você faz a faculdade, já praticamente meio caminho andado, né? Ai, Duda. Nem sempre. Quem dera. Quem dera. Mas não é. Eu falo que a faculdade foi 10% do trajeto. Nossa, não foi nem, Não foi nem metade. Então, assim, ninguém me inspirou, de certa forma, a fazer nutrição. Eu entrei realmente de paraquedas. Nunca tive aquele sonho de falar, nossa, eu vou nutrir as pessoas. Eu nem sabia o que nutricionista fazia. Nunca tinha ido no nutricionista. Então, eu falei assim, li as matérias lá e falei assim, eu gostei dessas matérias. Tinha bioquímica, achava que era a química que eu gostava no colégio. Tinha processos fisiológicos que eu também gostava. Aí eu falei, então vai nessa. E aí eu fui e falei, agora eu vou ter que fazer até o final. E fiz até o final. E estou-me aqui como nutricionista. Mas quando você estava na faculdade, você começou a gostar da nutrição ou foi só mais por vamos que vamos Não, Duda. Pensei em desistir até o último semestre. Porque faculdade, assim, Duda, é difícil. Conciliar, e na época eu estava num momento que eu estava tentando conciliar tudo. Então, trabalho, faculdade, família. Então, ter que conciliar tudo aquilo e a faculdade foi muito penoso. Então, assim, tinha noite que eu queria dormir e eu tinha que entregar trabalho no dia seguinte. E ou você entregava o trabalho ou você dormia. Então, assim, até o último momento eu falei, nossa, será que é isso? Será que de fato é isso? E quando chegou no último semestre, fiz um estágio e falei, não é isso. Não é isso. Foi um estágio bem pesado. Mas aí eu falei assim, desse limão, eu preciso fazer uma limonada. E aí que eu vi a nutrição de outra forma. E no final da faculdade eu lidei com uma questão que todo mundo tem aquela dúvida, né? De que nutricionista não pode ser gorda. E eu tinha engordado 25 quilos no último semestre da faculdade de nutrição. E aí que foi, eu falei assim, se a nutrição funciona, tem que funcionar pra mim também. Né? Se funciona, se eu tô estudando isso, então eu preciso colocar isso em prática. E aí eu me vi em um complexo, sabe? De falar assim, poxa, o conhecimento não tá no meu peso. Que é aí que entra esse outro paradigma, outro estigma, na verdade, que todos nós temos, né? E aí a nutrição começou a fazer muito sentido para mim, quando de certa forma eu falei, eu vou fazer isso por mim, porque eu quero, porque eu preciso, e foi aí que a nutrição realmente fez sentido para mim. Que bom, que bom. E quando você estava lá vendo, mas no final da sua faculdade, o que chamou a atenção? Tipo, não, é isso aqui mesmo. Quando você arrumou seu primeiro trabalho, o que chamou a atenção na nutrição? Pois eu acho que, Duda, assim, acho que é até legal a gente colocar essa questão que normalmente todo mundo sai da faculdade achando que vai achar um empregão. Que você vai chegar no primeiro emprego, vai lá com as suas qualificações e tudo. E a gente dá direto com uma porta de falar assim, não, você tá cru. Não. E aí que entra todo o investimento que a gente fez na faculdade,
E aí a gente precisa ter um jogo de cintura para conciliar. Então, o que eu fiz na nutrição? Eu tinha um outro emprego, eu era recepcionista, eu trabalhava no atendimento e à noite eu era nutricionista. Então, à noite eu saía como recepcionista, desculpa, de dia, né? Eu chegava e aí eu saía à noite, por vezes 10 e pouca da noite, e assim, e fui atendendo com outro trabalho, porque não dava para eu viver só da nutrição. Naquele momento não dava. Naquele momento, não dava. E aí, acabou que passou um tempo. Na nutrição a gente tem algumas áreas para seguir, então quando todo mundo brinca da comida do hospital, que a comida do hospital, né, não tem gosto. Gente, tem muito gosto sim. Só para quem realmente não pode, que tem que ser uma dieta controlada, né? Mas na nutrição, a nutrição tá em tudo que você imaginar, Duda. A nutrição tá dentro do hospital, a nutrição tá em restaurantes. Então, todo lugar que a gente vai, por exemplo, eu vou ali no restaurante tal. É preciso ter uma nutricionista ali para poder calcular, para poder estabelecer ali. Se a gente pega os alimentos, os rótulos, precisa ter uma nutricionista ali, de certa forma, para poder fazer essa rotulagem, né? A nutricionista tá nos campos de futebol, com os atletas, com os idosos. A nutrição tá em todas as áreas. Só que quando a pessoa sai da faculdade, ela acha que ela vai ter uma clínica bombando, top, assim, fantástica, que ela sabe, que você fala assim, nossa, vou lá na nutricionista, e é uma portinha desse tamanho que a gente tem que abrir, né, assim, e aí a gente fica lá meio que, né, a gente não tem formação de empreendedorismo, então a gente não sabe empreender, a gente não sabe o preço da consulta, a gente não sabe quanto que a gente tem que cobrar. Então, normalmente, a gente vai prestar serviços para outros lugares. E aí, Duda, foi que eu falei, eu não quero prestar serviços como nutricionista, porque eu ia receber menos do que como uma atendente, Duda. Nossa, então aí não compensava, não? Aí eu falei, pô, não vai pagar nem minha faculdade, né? E aí eu falei, puxa, vou manter aqui. E fui mantendo isso, conciliando. Então, fui como recepcionista de manhã e à noite nutricionista. Isso foi durante 2 anos e meio. Não, um grande tempo, né? Grande tempo. E hoje, quem que é a sua maior inspiração? Tipo, quem que você se inspira? Nossa, eu acho que até parece clichê, né? Assim, mas pra mim é a minha mãe. Pra mim é a minha mãe. A minha mãe, ela tem uma história de vida muito, muito pesada. Mas a minha mãe, ela é a pessoa mais incrível que eu já tive a oportunidade de conhecer. Não é por ela ser a minha mãe. Mas eu olho pra ela, às vezes eu falo assim, né? Até é difícil, porque às vezes eu olho pra ela e eu falo, gente, que mulher forte. Ela tem um caráter, Duda, que se você sentar com ela, não tem como você não gostar dela. Se você sentar 5 minutos, ela vai fazer... Nossa, eu não tenho nem... E a minha mãe é a maior inspiração. Eu falo que várias vezes eu passei por vários momentos muito difíceis. E quando eu olhava pra ela e falava assim, nossa, minha mãe já passou por outras coisas e ela tá aqui. Então Coisas piores, né? Muitos piores. Muito piores. Que bom que você tem como inspiração uma pessoa de perto, né? Que você pode estar observando, tá sempre aprendendo com ela, né?
cada dia mais. E o que você indica, assim, pra mudar hábitos alimentares? Porque lá em casa é assim, meu irmão e eu também, né? Todo mundo lá em casa. Todo mundo. Como? Gente, Ai, meu Deus. Porque assim, meu irmão e eu também, meu pai também, principalmente meu pai, a gente só come besteira, assim, não come muita outras coisas e tal. Come não? Guilherme é meu paciente, hein? Não come Guilherme é meu besteira, paciente. não. Tá fugindo da nutricionista. Eu não como besteira, não. Quem te falou isso? Eu, com a alimentação saudável dessa Tá que bom. eu vivo. Tá bom. Quem que tava proibido de comer doce aí? Eu? Uhum. Eu que tava proibido ou quem que é? Eu. Tá bom. Tá bom, então. Aí a gente come mais biscoito, essas coisas. Aí, o que você indicaria pra gente mudar os hábitos alimentares? Olha, eu falo que a gente tem que começar naquilo que é mais fácil para cada um, Duda. É muito comum você chegar, as pessoas chegam e falam assim: ah, mas aí eu quero me alimentar super bem, eu quero comer só coisas saudáveis e tudo. E aí a pessoa nunca comeu uma fruta. E Eu acho que a pessoa não comeu uma fruta, ela morre, né? Mas é isso que minha mãe falava, que se não comer fruta, o corpo não tem força. E aí, a pessoa quer fazer uma mudança muito brusca, imediata. E aí, né, acho que até o Guilherme pode falar sobre isso, que o paciente chega lá, ele quer um cardápio para seguir, ele quer seguir ali um passo, mas a gente tem todo por trás hábitos que propiciam esses hábitos alimentares. Então, se eu durmo mal, a probabilidade de eu acordar no outro dia e falar bom dia, vida, bom dia, sol, hoje eu vou comer muitas frutas, verduras, legumes e salada. A probabilidade é zero, porque o hábito do sono já tá ruim. Então, a primeira mudança do hábito alimentar que eu sugiro normalmente para todos os pacientes é a gente começar pelo que é mais fácil. Você gosta de quê, Duda? Ah, eu gosto de fruta. De fruta. Mais de fruta, mas eu Bala gosto também. fine. Bala fina. É aquela bananinha, sabe? É fine. Eu adoro ela. Sei. Sabe A de qual que é a minha dentadura. preferida? Ô, gente, a A de nutricionista não dentadura. pode falar isso não, gente. Eu gosto daquela azedinha, que é um tubinho. Gente Ah, eu do comi ela hoje. céu, aquilo ali. Aí, Aquilo alimentação. ali. Não, mas de vez em quando tem problema, né, gente? Não tem problema. de Pietro, vez em quando. uma pergunta, não, um fato que aconteceu até com a Duda. A Duda foi na pediatra e uma coisa que ela falou muito, e eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem enfatizado nisso, é que ela falou: gente, vocês vão no supermercado e todo mundo, você tem que descascar mais do que abrir mais pacotes, né? E hoje todo mundo tá com a mania de desembrulhar, de ficar mais fácil, de comer isso. Tem assim, N coisas que já tá vindo enlatado. Você vai no qualquer supermercado aí, você vê lá já picadinho, já as frutas, as verduras, mas eu acho que ali não é a mesma coisa de você tá pegando, comprando o legume, a verdura e você mesmo descascando para ter uma alimentação mais saudável. É muito difícil a pessoa, na vida hoje, eu sou prova viva disso, que é muito difícil de se ter uma alimentação regrada, de ter, porque você tem que ter horários, você tem que ter rotina, você tem que ter, acima de tudo, uma disciplina muito forte, que é o que é mais difícil. Ô, Guilherme, uma coisa que eu falo com os pacientes é o seguinte: vai no supermercado, pegou o rótulo, você começa a ler o rótulo daquele alimento, começou a não entender, deixa ele lá no supermercado.
Começou a não entender. Começou a ler. Quer ver? Olha aí o que tá escrito aí. Vê o que você conhece, Duda. Bicarbonato eu conheço, sódio eu conheço, cálcio eu conheço, potássio, magnésio, cloreto, sulfato eu conheço, nitrato, não. Fluoreto também não. Ótimo. Aqui eu tô bebendo uma água. Tá tranquilo. Mas já tem um nome aqui que a Duda não conhece. Tem 2, né? Tem 2. De adulto aqui. Eu também não conheço, não. Conheço. Cálcio, só. Tem cálcio aqui? Tem cálcio. Tem cálcio. Só cálcio. Então, o que eu começo a falar com os pacientes? Começou a não entender, gente. Se vocês pegarem um biscoito, tem tudo menos o biscoito. Tem tudo menos o biscoito. Tem lá 1 trilhão de coisas. Que aí a gente fala assim, o que é isso que eu tô comendo? O que começou a acontecer? A Revolução Industrial, né? Eu não sou muito boa em história, não. Eu ainda não cheguei na parte de Revolução Industrial, mas eu vim em Geografia. É. Que eu tô aprendendo indústria. Indústria. Isso. Eu não sou muito boa em história, não. Mas, com todo esse processo, né, dessa revolução industrial que a gente teve, o agro perdeu lugar para a indústria. E aí na indústria eles entram, não sou contra a indústria, viu, gente? Sou a favor, tranquilo, mas eles começaram a tratar o alimento como um produto químico, como um produto. Eu vou lá dentro de um lugar e vou produzir aquele produto. E por quê? A terra já faz isso pra gente. A natureza já faz isso pra gente. E aí entra em muitos pontos que é isso que o Guilherme colocou pra gente. Nossa, mas na prática é tão difícil. Na verdade, tudo é difícil. Se a gente parar pra pensar, tudo é muito difícil. É verdade. Tudo é muito difícil. Você tem que sair da sua casa, por exemplo, para comprar um biscoito. Você tem que sair da sua casa, numa farmácia, numa padaria, ou no que seja. Você tem que abrir o produto, você tem que consumir, né? Você vai... Também tem a questão da produção daquele produto, né? Por exemplo, do biscoito. Tem toda uma máquina que faz, tem todo um gás que faz. E para os alimentos é a mesma coisa, só que faz sozinho. Exatamente. E aí, tudo é muito difícil. Tudo realmente é muito difícil. Então, assim, a disciplina, ela é uma habilidade que a gente adquire ao longo da vida. Então, uma coisa que é difícil, eu falo que a gente tem que pensar sempre daqui a alguns anos. O que de certa forma, isso vai impactar na nossa saúde também. Porque uma coisa é a gente saber que eu tô bebendo, aqui tem cálcio, potássio, meu corpo precisa dos nutrientes. Mas qual que vai ser a soma disso com o passar do tempo? Eu não tô falando que não pode comer às vezes, tá? Tomo Coca-Cola, como bala fine, tá? Pra não falar que eu não como nada, que eu não sou... Não, como às vezes sim. Mas pensa isso todos os dias. Todos os dias não dá, porque você tá colocando muito açúcar em vez de mais nutriente no seu corpo. E aí a gente começa a ver que, de certa forma, a gente tem algo que aí entra no que o Guilherme pôs pra gente. O que de certa forma é difícil? Porque daqui 20, daqui 30 anos, a gente tem que colocar no papel isso também. Porque a gente não vai estar do mesmo jeito, né? E são produtos, Duda, que de certa forma o nosso fígado tem que pôr isso pra fora. Nosso fígado é responsável por isso. E aí a gente vê, eu tenho visto no consultório um número muito alto de diabéticos, de gordura no fígado. Ah, não, é só uma... Não, tô com uma... Quando fala assim, tô com uma leve gordura no fígado. Gente, uma leve gordura no fígado.
a gente já vê uma sobrecarga muito grande. Então, o difícil, ele também tem que ser colocado no papel. Será que é realmente tão difícil isso? Será que vai dar tanto trabalho assim? Ou lá na frente, será que não vai dar mais trabalho? Porque a gente vem de períodos de várias e várias evoluções das espécies que o ser humano sempre faz aquilo há muitos e muitos anos. Então, o ser humano, ele estava habituado a caçar. É recente a gente não caçar, graças a Deus. Né? A gente caça. Agora supermercado e caçar. Desculpa. Falando aí. Porque agora é mais fácil no supermercado caçar, só que o problema é que agora a facada é maior, né? A facada é maior, muito maior. Antigamente, não. Então, é natural, sim, né? O processo do difícil, o processo de tudo. Mas a gente sempre tem que colocar no papel para todas as escolhas que a gente for fazer. Inclusive as escolhas alimentares. Porque a minha mãe sempre falou isso comigo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta arroz, a gente vai colher Arroz. arroz. Se a gente planta batata, Eu colhi batata. vai colher batata. Então, se de certa forma eu estou plantando hábitos de vida, né? Acho que a gente tem que voltar lá atrás, né? Eu tinha que começar a gostar de história, porque, né? Eu tinha que começar a aprofundar. Se a gente voltar lá atrás, dieta, Duda, dieta não é só o que eu como. Dieta é o estilo de vida que eu levo. Então, você tá numa dieta. Guilherme tá numa dieta. De engorda. De engorda. De crescimento lateral. Todo tem um objetivo, né? Então, assim, eu tô cumprindo bem o meu objetivo. Tá cumprindo bem. Com louvor. A dieta tá sendo feita rigorosamente, né? Sem falhar. Ele tá há muito tempo que ele não come açúcar. Não, eu diminuí. Mas Tô faz muito diminuindo, tempo. tô lutando. A vez que você tomou açaí, a gente saiu pra ir na Pampulha, aí a gente tomou um açaí. Fazia um tempo que o papai não tomava açaí. Gente, mas açaí é tão bom. Né? Mas o problema é o Nossa. leite condensado com a paçoca, com, Isso aí, os acréscimos. É Gente, só tomar puro. com a jujuba. aí, ó, sua filha, não precisa nem da nutricionista. Mas aí Só não tem tomar graça. puro, ué. Isso não tem graça. Compra leite em pó sem açúcar, aqueles... Desnatado? Isso aí. Pronto. Isso é um ponto importante, Duda. Aí, o que a indústria faz com a gente? Ah, não, vão tirar açúcar. O que a indústria... Gente, a indústria vai... Olha em mim. O que a indústria faz? Ah, vamos pôr um alarme aqui? Vamos falar que é light? Vamos falar que é diet? Vamos falar que é sem açúcar? Uma pergunta aqui que você falou aí. A diferença de light e diet. Tá. Muita gente não sabe. O que acontece, gente? A indústria faz isso para substituir o açúcar, por exemplo. Então, o diet, eles tiram o açúcar, mas eles compensam em outra coisa. Porque o açúcar, ele é palatável. Então, para um alimento também ficar palatável, eu preciso de outra coisa. Que aí a indústria vai lá, faz aquelas Mistureba lá. mistureba deles e sai um negócio gostoso. Aí todo mundo vai no supermercado e faz isso que a Duda acabou de sugerir pro pai dela. Ah, não, vai tomar açaí, mas toma um leite em pó desnatado. Aí o leite em pó desnatado, sem gordura. Aí antes, a dicotomia tá entrando aí. Tá todo mundo sendo confundido com as informações. É muito comum, Duda, a pessoa senta assim e fala assim: não, mas eu reduzi, agora eu só tô comendo tudo sem lactose. Aí eu olho e falo: mas você tem intolerância à lactose? Não,
Não é bom, não? Sem açúcar, sem gordura. E aí a gente esquece que o corpo digere gordura. Ele não digere a margarina. A margarina ele não digere. Mas a gordura que tem numa carne, a gordura natural dos alimentos, de um coco, o coco tem a gordura. Na massa, né? Na massa do coco. E dentrozinho dele. E aí a pessoa, não, eu não como gordura, mas tá comendo aquele monte de coisa que a gente nem sabe o que é. Tem dia que às vezes a pessoa senta no consultório e fala assim, ô Pietra, o que é isso? Que eu falei, nem eu sei. Nem eu sei, que é? Vamos pesquisar junto. Aí a gente joga lá e fala, uma modificação química alterada, que não sei o que, que não sei o que. E a gente tá comendo aquilo. Tá colocando pra dentro do nosso corpo. Aí entra nisso. Ah, eu comi muito, mas aí eu vou pegar uma Coca Zero. Não, beleza. Gente, eu tomo Coca Zero, tá? Adoro Coca Zero. Mas a gente também tem que ir nessa linha. É errado, não precisa nem do nutricionista pra falar. É errado. É errado, entra na mesma linha. Só que aí a gente tem que ver os objetivos também. É sempre legal a gente ser sincero com a gente. De falar assim, opa, peraí. Eu não posso falar isso não, mas gente, essa semana eu ri demais. Vou ilustrar de outra forma. Tava eu nos atendimentos normais. E aí o paciente sentou lá e tudo, doutora. Sei o que tá acontecendo. Mas eu engordei uns 15 quilos nessa pandemia e eu só tô comendo fruta. Eu falei, puta. Só fruta, Duda. Essa fruta não vai adiantar, né? E eu falei, só fruta? Como não? Eu falei, não, mas me conta. Não, me conta. E aí depois, com o passar do tempo, ele foi me contando o que eram as frutas dele. A fruta mudou, tá, gente? Não era a fruta que a gente tá acostumado, não. Era outra coisa, né? Mas é legal a gente sempre ser sincero com a gente, de falar, olha, tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu estou comendo tanto isso, vai dar eu vou colher o quê? Só aquilo. Só aquilo. Aí todo mundo acha que ser magrinho é sinal de saudável também, tá, Duda? E não necessariamente. E não necessariamente. Então, o estigma da obesidade, eu costumo falar que a gente tem que colocar o que de fato é. Só que estar magrinho também, ah não, fulano é saudável, come até os rebocos da parede. E é saudável, não engorda de ruim. Também não... sentido faz. Não faz sentido. Né? Então, é legal a gente ser sincero, Duda, com a gente mesmo. Tanto que eu sempre sento com o paciente e falo assim, olha, você já sabe tudo que pode e o que não pode. O que você está disposto a fazer? É verdade. Porque às vezes não tá, né, Duda? Não é verdade. É mesmo, tipo, não, eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, mas, né, será? Né? Aí entra naquilo do light, do diet, do... Não, gente, não vão pro supermercado não, e tá caro. A outra indústria vai em mim. Tá caro as coisas. Vamos pro sacolão, vamos pro o conhecido que planta couve, que planta taioba, que planta frutas. Pede o vizinho. Gente, normalmente quem tem plantação, Duda, quem tem frutas, normalmente até jogam fora. Porque dá muito e não dá pra comer. Então, é legal a gente... dar pra alguém, né? Tipo, ou vender. Eles costumam dar. Então, normalmente, todo bairro, Duda, tem uma feirinha. Aí, o que eu acho mais engraçado é que a pessoa chega e fala assim,
Ah, não, eu não como salada na rua porque eu não sei, né, se não lavou as Mas tá comendo ali um monte de coisa, né? Não é? Não, salada eu não como. Na rua? Não como salada na rua que tem contaminação. Agora, Né? O industrializado ali, o biscoito, o o hambúrguer. hambúrguer. Tá comendo e não sabe nem que tá ali. Exatamente. Exatamente. Então, assim, acho que a melhor sugestão que eu posso dar para mudanças de hábitos alimentares é primeiro a gente colocar qual é o objetivo que eu quero. Eu quero continuar dessa forma, porque vai ser difícil tanto de um jeito quanto do outro. Porque continuar dessa forma, que aí a pessoa fala assim, nossa, tô com uma dor nas costas, nossa, tô com dor no joelho. Aí a pessoa ganha um pouquinho de peso e fala assim, nossa, mas eu não tô conseguindo. Fica sem ar, dificuldade, não rende bem. Aí, de certa forma, tem que colocar isso no papel também, É verdade. né? Eu quero Uhum. continuar com esses hábitos, beleza, eu quero continuar com esses hábitos. Ou às vezes eu quero mudar. Eu quero mudar. E aí que entra o papel do nutricionista. Que Pra aí poder falar pra mudar. Vamos pra mudar. E é tão simples, gente, que se você me perguntar assim, Duda, ó Pietra, o que eu como? Comida de verdade. Arroz, feijão, carne, cereais, verduras, legumes, fruta. Frutas. Tem segredo? Não. Tem segredo. Só comer a comida normal. Só comer comida mesmo. Mas Pietra, eles falam muito assim, um exemplo. Igual jantar. A Duda não janta. Mas por ela. Não é quem impomos Eu isso não pra gosto ela, de não. jantar. Ela não gosta de comer, ela sempre come uma coisinha leve e vai dormir. Eu acho isso legal. Eu já sinto a necessidade de comer uma coisa mais palpável. Né? Palpável. Uma coisa mais robusta. Aí eles falam, O que seria robusto? não, assim, gente, É, eu não sou de comer muito assim não, mas quando minha esposa faz, por exemplo, salpicão, por exemplo, ferrou. Aí vai ser muito. Mas Só é não só arroz comer. e salpicão. Mas aí eles falam, não, você já tem carboidrato demais. Aí você come um macarrão com arroz, não dá, carboidrato. Então assim, é difícil isso, não existe um manual. O problema é que a Duda, por exemplo, ela estuda muito. Mas até hoje eu não vi nenhuma questão sobre educação alimentar nas escolas. É a mesma coisa da educação financeira, a mesma coisa Tinha na escola. mas assim, Tinha, eu acho que era até o mas quinto ano mas tinha. É aquele negócio Mas Duda, não era tipo uma matéria que a gente tinha que não é aprender. aquele negócio que tem ponto, que tem isso, aquilo. Sabe, porque ele pensa o seguinte, depois ele se vira lá, depois ele aprende lá. E, gente, você sabe disso. Pelo que eu vi no começo aí, você entrou na faculdade de nutrição sem saber direito o que era nutrição. Sem saber a e importância saí do ainda que é. sem saber, viu? Depois que eu fui aprender. Entendeu? Então, assim, é muito difícil pra gente, porque aí você fala, muitas famílias, eu já tô mais velho, já tenho 40 anos, eu lembro disso, muitas famílias, até eu já comento muito isso, que o pai e a mãe ficava em casa, aí o pai chegava, tinha que ter aquela janta, aquele bife, aquela mesa farta, aquela coisa. Só que os alimentos de antigamente, a pessoa comia já não era tão prejudicial igual é hoje. Você comer a mesma quantidade de coisa que você comia antes, e outra também, as crianças brincavam mais na rua, você caminhava para Queimava mais trabalhar. energia, né? Então, assim, é uma rotina totalmente diferente, é um mundo diferente. É complicado isso, assim, no mundo de hoje, falar de nutrição. Eu não queria estar na sua pele, assim, porque eu imagino que você deve ter muito cliente que, igual eu, por exemplo, que não emagrece e põe a culpa, não pus a culpa em você não, mas é assim, a pessoa fala assim, gente, eu já estou fazendo a nutrição aqui, eu tenho que emagrecer, vou comer só um negocinho. Não é. É um estilo de vida totalmente diferente que tem que ser. Além de tudo, tem o exercício, N coisas. Né,
O que acontece, assim, vou dar o exemplo da Duda, que você deu de jantar. Você também tem mais um Tem mais o Davi, novinho. que o Davi já janta. Ele Se não jantar, almoça. Tipo, ele almoça almoça bem pouco e não toma café. Uhum. Eu também tomo bem pouco de café, mas sim, eu tomo. O Davi, ele toma muito pouco. Ele tem dia que ele não toma. Almoça pouco, mas à noite ele rapa as panelas. Uhum. Come tudo que tiver pela frente. É pão, é biscoito, é arroz, é feijão, é ovo, é milho. Tudo que você imaginar, ele come à noite. Uhum. Mas não gosta de fruta. Não gosta de fruta. Uhum. Você vai dar ele ele adora suco de uva, mas não come a Não fruta come uva. Por quê? Porque gosta daquele roxinho, daquele saborzinho. É Tá. difícil. Vamos desmembrar tudo isso. O Davi tem quantos anos, Duda? 8. 8. Vamos lá, gente. Todos nós, Duda, Guilherme e todo mundo, nós temos um processo fisiológico. Não vou falar em detalhes de fisiologia, porque é chato para quem não curte muito, tá? Mas assim, quando a gente pensa na fisiologia, vamos simplificar. É como é que seu corpo funciona. Ficou bastante, né? Pra quem tá. Então, É como como o é corpo que seu funciona? corpo funciona, tá? De uma maneira bem geralzona, tá, gente? Que fisiologia tem muita coisa. A fisiologia, ela é muito simples da gente raciocinar. Então, vamos pensar nisso do jantar e do não jantar. Por exemplo, você fica olhando o horário que você vai no banheiro? Nossa, Não. às 9 da manhã eu vou fazer um xixi, gente. Ah, não. 10h30 eu vou fazer xixi. Não. Alguém fica aqui, gente? Sede. A sede está sendo muito confundida com fome. Às vezes a gente não tá com fome e tá com sede. A sede é um processo fisiológico também. Você sentiu um pouquinho, a boca um pouquinho seca, isso é Que é sede. água. Água. Você fica, não. A gente fica às vezes que tá fazendo uma coisa e fala, não, daqui a pouco eu vou pegar água ali e tal. Mas assim, quando você sente num momento, você fala, não, eu preciso beber água. Processo fisiológico. Quando você vai lá fazer o número 2, tem quem segure? Não. Quando a gente tá saindo, a minha mãe fala pra ficar na casinha. Só que aí não dá, né, gente? Não, aí tem uns que falam assim, nossa, eu não vou no banheiro na rua. Gente, que coisa... Lembrei de uma piada. Vai, conta a piada, vai. Não, tá bom, então não conta. As piadas são ruins. Coloca o microfone, pai, você tá sem microfone. Tá bom, vai. Ninguém deveria segurar pra ir fazer o número 2, gente. É um processo fisiológico. Todo mundo faz. Quem não faz tem que ir no hospital. É verdade, vai falar que quem não faz... Exatamente. E se tá difícil, tem que procurar nutricionista também. Porque é um processo fisiológico. Sua mãe pode falar bem. Bebê. Gente, bebê o funcionamento é incrível. Pum. Comeu, pum. Não é? É uma passagem secreta. Rapidão. Sem filtro. Exatamente. E quando o bebê não tá assim, quando a criança não tá assim, a mãe leva no pediatra, a mãe leva no nutricionista. Por quê? É um processo fisiológico. Então isso não é chique, tá, gente? Falar, eu não vou na rua, não é chique. Não é nada É chique, preocupante, né? é preocupante, né? Não é, não, tem que ir em qualquer lugar. Sair da casinha. Tem que sair. Então, de certa forma, é um processo fisiológico também. E aí, dormir. Dormir é outro processo fisiológico. O que todo mundo faz?
Qual que é o horário que começa o horário de dormir, Duda? 9 horas. Começa mais cedo. 7, 7 e meia, 8 da noite. O soninho já começa. Aí, com a era da tecnologia, com essa modernidade toda que chegou até os confins da Terra, né? A gente posterga o horário. Aí a gente já não vai no banheiro na rua. Porque é chique falar que não vou no banheiro, não. É chique. Mas não é, na mas verdade não não é. Não é. É pelo contrário. É chique você falar, meu intestino funciona como uma beleza. Não, isso aí em qualquer lugar, tranquilamente. É a minha avó, ela é assim, Perfeita. qualquer lugar. Perfeita. E... E tem que ser assim, né, o processo. Claro que existem algumas pessoas que falam assim, não tem algo que é certo, não tem esse manual de falar assim, ah, não. Quantas vezes o horário, tem gente que fala assim, nossa, tô tentando regular meu intestino para de manhã. Eu falo assim, não, mas você tá... Oi, intestino, funcione às 9 da manhã? Não vai, é um processo fisiológico. A gente não tem esse controle. E aí... Mas a avó da Duda é 6h30 da manhã. 5? Que Sim. 6h30, gente? É 5? E pode ser em qualquer lugar. É mesmo. Pois é. Lá é 5 da manhã. você E acorda. ela respeitou isso também. Porque a gente tem desrespeitado também esses processos. E aí o que que entra? No último processo fisiológico que eu tô colocando em questão, que é o processo do comer. Vou comer. A gente sente fome. A gente Tem sente que comer. fome. Tem que comer. Se eu não sinto fome, eu não como. Criança tem isso assim, de uma forma fantástica. A criança, ela tem né, ela se passou pelo processo de amamentação certinho, se foi todo o processo muito bem, a introdução alimentar, se foi todo ok. A criança, ela tem um sensor que é o que você falou, à noite eu não sinto tanta fome. E aí, Duda, você respeita essa fome, essa não fome. Não fome. Por quê? Eu não vou comer, me entupir de comida sem estar com fome. Exatamente. E é aí que a gente está vivenciando uma epidemia, porque a obesidade, Duda, ela é uma doença. Ela é uma doença igual a diabetes, igual a hipertensão. E aí a gente não trata como doença. Ah, não, fulano tá gordinho. Ai, fulano, não, preguiçosa. Nossa, gente, quando fala isso... Ah lá, tá comendo de novo. Mas não é isso, na verdade, né? Obesidade é uma doença. E ela tem que ser tratada como uma doença. E aí que, de certa forma, a gente entra nesse ponto da fisiologia que a gente desrespeita. É como se a gente chegasse na hora de beber água e bebesse tanta água, que a gente expele. Que ficou demais, né? Ficou demais. É igual quando a gente dorme muito. E aí acorda, tipo, Oi, onde que eu tô? o que eu tô fazendo aqui? Que eu tô? Ou quando dorme pouco, a gente fica no débito. Então, a fome, o comer, ele tem que ser respeitado. E aí o Guilherme chega pra mim e fala assim, nossa, Pietra, mas realmente é muito difícil, porque hoje em dia o supermercado... Claro, eles precisam ganhar dinheiro, gente. Todo mundo precisa... Estamos todos trabalhando. E aí, infelizmente, nós não estamos respeitando o próprio corpo. O próprio organismo. Pietra, eu não sei como identificar a minha fome. Aí tem que comer de 3 em 3 horas, né? Não, se você não tiver fome, não come. A intenção do comer de 3 em 3 horas foi quando deu o boom da epidemia da obesidade. Comer de 3 em 3 horas é pra gente comer menos.
Alguém come menos comendo de 3 em 3 horas? Não, porque eu acho que quando a gente come de 3 em 3 horas, acho que a gente come mais. Muito mais. Então, assim, os processos fisiológicos estão sendo substituídos. É verdade, sim. Pega e não come na hora certa, né? Que a gente tá com fome. Que não tem hora certa pra comer. Tipo, não. Todo dia, meio-dia, tem que estar almoçando. Se você não tiver com fome, meio-dia você não vai estar almoçando. Exatamente. E aí é natural que em algumas pessoas, talvez sua avó, dá o horário dela almoçar, ela tá sentadinha pra almoçar. Não tá ali, né, preparando. Não tá respeitando o Porque organismo. respeitou o organismo. E aí a gente nessa correria toda dessa loucura toda que a gente tem vivenciado, todo mundo precisa trabalhar. Do dia a dia atual, né? Exatamente. A gente esquece de olhar dentro e falar assim, opa. Porque até se você comesse menos hambúrguer, por exemplo, uma pessoa consegue emagrecer comendo hambúrguer todos os dias. Um hambúrguer durante o dia inteiro é possível. Caloricamente, a conta vai fechar ali. Se vai ser saudável, aí é outros 500, né? É verdade. Só que, de certa forma, a gente não respeita esse organismo que tá aí, ó, há milhões e milhões e milhões de anos. Aí, com a industrialização, agora tá um sucesso. Não, vou ali, vou comer um fitness lá. Vou comer uma coisa ali industrializada. Tudo bem. Ah, não, aí eu tenho que comer. E eu acho que ninguém fica pensando, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer xixi. Ninguém fica pensando muito no xixi, né? É um processo fisiológico. Então, por que pensar tanto em comida? Verdade, sendo que seu corpo vai avisar, ó, a hora que eu tô com fome. Não Exatamente. você fica falando, não, tal hora eu vou comer, vou parar de comer, aí depois eu vou voltar a comer de novo. Seu corpo vai avisar, tipo, não, vamos comer. Ele vai Não, avisar. vamos parar de comer. Exatamente. E aí que tem uma substituição. Por quê? Com todo esse processo, tem até um livro, Duda, que é muito legal, que chama A Vantagem Humana, que é de uma antropóloga. E ela fala do quanto nós, seres humanos, evoluímos com esse processo do cozinhar o alimento. O alimento, vamos pensar aqui que a gente está falando de legumes, verduras, frutas. Uhum. O nosso cérebro gostou disso. Então, evoluímos, sim, por causa dessa industrialização em relação aos alimentos de verdade. Só que parece que a gente tem evoluído e está indo contra O que tem que ser. Exatamente. E aí que entra o respeitar. O respeito, ele entra exatamente aí. Pensar em comida demais é outro problema. Todos os seres humanos têm vias de escape. E comer comida é um deles. É uma via de prazer. A gente come, gente, um brigadeiro tem seu lugar. É verdade, né? Depois do almoço. Um brigadeirinho tem seu lugar. Ninguém- Sorvetinho de flocos. Ninguém quando tá assim com uma vontade, ninguém tem aquela vontade de comer um prato de salada. Nossa, que vontade de Comer um um chuchu, né? Não gosto de chuchu. Tinha uma propaganda do menino, né? Que ficava gritando, brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. Não existe Ninguém isso, pensa. Não, eu detesto Uma brócolis. berinjela. Eu gosto de chuchu, mas... Já estamos no ganho. Pois é. Chuchu me chama de giló, mas não me chama de chuchu, não. Chuchu não tem gosto de nada. Por isso mesmo, que você come sem sentir. Exatamente. Só que aí a gente acaba entrando em outros pontos que, assim, se tá pensando muito em comida, poxa, vai numa nutricionista comportamental, vai num psicólogo, vai num
médico que vai conseguir te orientar ali de certa forma, porque é um processo fisiológico natural. Então não deveria ser tanto. Como a gente já disse aqui, né? Vai avisar. Vai avisar. Então não tinha que estar com essa preocupação de estar pensando toda hora naquilo que seu corpo vai avisar. Exatamente. Aí quando avisa, a gente passa no supermercado ao invés de passar no sacolão. É verdade. Vai no que é mais fácil. Vai no que é mais fácil. E aí entra em outros poréns. Será que é o mais fácil mesmo? Às vezes não. Porque daqui até algum tempo, Vai qual que ser o mais difícil. Exatamente. Agora pode ser o mais fácil, mas daqui vai ser o mais difícil. Vai ser o mais difícil. Então aí a gente entra na questão também, né, que as pessoas estão querendo adiantar tudo, deixar tudo mais rápido. Exatamente. Por serem mais fáceis, aí vou ali no supermercado, vou comprar um pacote de biscoito, porque é mais rápido eu pegar um pacote de biscoito e comer do que eu ir no sacolão, comprar uma cenoura, uma batata, descascar, cozinhar, comer, picar e, né, alimentar de verdade. Exatamente. E aí, de certa forma, Duda, é algo que a gente precisa parar um pouco. Acompanhar. Uma vez eu vi um cara, não sei como é que ele era um bambambam aí da tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, sabe, Duda? E aí ele falou que o ser humano nunca vai conseguir acompanhar a tecnologia. A gente nunca vai. A rapidez que a tecnologia desenvolveu, eu tenho 25 anos. Tem quanto tempo que... Quando eu tinha sua idade, por exemplo, eu tinha um computador que a gente mal ligava. Então, em 15 anos, de certa forma, isso cresceu, que hoje em dia tudo tá agora tá no relógio. Antes era no celular, agora tá no relógio. O relógio te manda... Mensagem, de ligação. De tudo. Antigamente era tudo pesado, aquela coisa toda, aquele trem todo. Só que nós não somos tecnologia, nós somos seres humanos. Nós somos humanidade. Nós somos humanidade. E se a gente não respeitar a humanidade que há dentro da gente, a gente vai tentar acompanhar processos que a gente não dá conta para acompanhar. Exatamente. É impossível. Eu costumo brincar que é o seguinte: é igual planilha de Excel. Adoro planilha de Excel. Adoro mexer nas planilhas, fazer planilha. Nossa, adoro. A planilha do Excel, ela te dá ferramentas, Duda, que hoje você clica, parece não sei o que clica não sei o que te dá valor de não sei o que soma isso, que soma aquilo outro. Um cérebro é capaz de fazer? É. No tempo que o Excel? Não. A gente não faz conta mais no dedo. Ah, não, deixa eu olhar aqui a calculadora. Calculadora. Antigamente todo mundo ficava... Ah, não, a gente manda, todo mundo gravava a tabela do 9 vezes 9. Todo mundo gravava a tabuada do 9. A tabuada. Um lápis com a tabuada. Eu já tive um lápis com a tabuada e uma régua com a tabuada. Exatamente. E aí, nós precisamos lembrar que nós não somos isso. Nós somos seres humanos. E respeitar essa humanidade, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, a gente também tem um organismo funcionando, que está a todo vapor, ó, trabalhando dia e noite, ao nosso favor. E o que a gente tem feito a favor dele? Nada.
Nada. A gente tem dormido mal, comido mal, falando que é chique não ir no banheiro. Ah, é chique. Não tem... Ah, eu não sinto sede. Não sinto sede. A pessoa fala Tem assim... alguma coisa errada, né? Gente, sede. A água participa de todos... Nós somos feitos de água. 70% do corpo humano é feito de água. Então não tem como você não sentir sede. Não tem como. Só para ter ideia, o nosso intestino, ele é longo. Nosso intestino chega até 6, 7 metros. E ele é composto literalmente por água. Então como que você não vai sentir água, gente? Então a gente tem feito tudo isso contra a maré. E aí eu pergunto, será que é realmente tão difícil ir dormir um pouco mais cedo, comer um pouco mais de frutas, um pouco mais de legumes e tornar os momentos mais felizes como exceções? Não tem nada mais especial do que eu chegar e falar assim, Duda, vamos sair daqui, vamos ali no Doces de Portugal. Tô fazendo um merchan, hein? Doces de Portugal. Não tem nada mais de gostoso a gente sentar e falar assim, vamos lá em casa comer uma comida gostosa? Não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor. Só que se eu tô em débito com o meu organismo, ele vai ficar em débito. Ele vai ficar em débito. Então, eu acho legal a gente refletir, de certa forma, o que a gente pode fazer para ir ao nosso próprio favor. Porque a nutrição, voltando lá no começo, a nutrição é muito além do que a gente imagina. É mesmo. Isso aí é uma primeira pergunta que tá presente em tudo, né? Tudo. Posso fazer uma brincadeira com você? Você gosta de brincar? Brincadeiras? Claro, vamos lá, né? Vamos ver. E de piadas? Você gosta Eu de só não piadas? sou boa na piada, tá? Tá bom, vou te apresentar que eu tenho um livrinho de piadas. Eu tô sem óculos. E eu vou contar pra você algumas piadas, só que não pode rir. Se rir, perde. Tá bom? Mas já agora tá valendo. Quem ri, perdeu. Vou contar algumas aqui que elas são bem ruins. Péssimas. Mas, né? É as péssimas que são boas. Por que uma mulher toma o banho com o chuveiro desligado? Sabe por quê? Não? Porque ela comprou um shampoo para cabelos secos. Essa eu acho que ninguém consegue não rir. Esse é ruim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos parar mais aqui. Ai, gente, eu não coloquei mais aqui. Ah, aqui, ó. Vamos lá. Era uma vez um pintinho chamado Relan. Aí toda vez que chovia, ele relampeava. A intenção é não rir. Não rir. Não, tente não rir, né? Gente, eu adoro piada. A de comida, Duda. Hã? A dos faraós de comida. Ah, tá. Qual que é a comida preferida dos egípcios? Tá vendo? Faraófas. Faraófas. Gente, eu adoro piada ruim. O meu livrinho, ele é exclusivamente de piadas ruins. Não tem piada boa. Não tem piada que faz sentido, sabe? Tudo nada a ver. Vou te contar uma que não tá no livrinho, mas eu já contei ela tanto pra tantas pessoas
que eu vou te dar essa pérola pra sua vida de ouvir também. Vamos lá, vamos para Só a que essa pérola. tenta não rir, porque ela não é tão engraçada, Tá, tá? tá. Vou beber água aqui pra não rir. Mentira, é muito engraçada assim. Tinha 2 caminhões voando. Hum. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Hã? Porque ele era um caminhão pipa. Eu achei que você não ia rir nessa. Porque todo mundo segura o riso nessa, mas Gente, eu adoro piada ruim, é sério. essa é a pior que existe. Essa é muito ruim. Um dia meu pai ele me contou uma piada que era assim. Não, eu contei pra todo mundo, né? Essa não é de rir muito, viu? Essa é Tá. mais um... Essa aí não Essa é pra aí rir, né? não é pra rir mesmo, não. Gente, desculpa, tá? Eu vou te contar agora uma piada pesada, Ahn, suja, hum, muito grande. hum. Elefante que caiu na lama. Eu acho que todo mundo tirou 0 aqui, todo mundo perdeu. Tente não rir, não Tente O tente não rir não funcionou. O elefante. Ô, gente, que humor, viu? Que humor. Que humor peculiar. Que humor peculiar. Agora eu vou fazer outra brincadeira com vocês. Chama batata quente, eu faço com todos os meus convidados. Uhum. Falar uma palavra ou até mesmo uma coisa, você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Nossa. Não precisa ter a ver com a palavra. Você tem que ser a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá, vamos lá. Família. Amor. Pessoa que conversa batendo. Tipo, oi, amiguinho, tudo bom com você? Parece estar numa luta. Não deixo. 011 te ligando. Rejeição. Comer. Nossa, pesado. Nutrição. Estudos. Base. Doce de doer a cachumba. Putz. Um brigadeiro. Arquinho apertado. Não odeio. Não, minha mãe tava me obrigando a pôr um arquinho, tava arrancando minhas orelhas fora. Mães fazem isso, Duda. Pelo amor de Deus. Quando você faz um desenho, mas nem você entende o que tá desenhado. Nossa, várias vezes. Várias vezes. Só eu entendo meus desenhos. Não, nem eu entendo os meus desenhos. Pra uma atividade de artes, né? Tinha que fazer o corpo em movimento. Aí primeiro eu fiz o corpo. Uns trem mais estranhos. Eu fiz um monte de linha. Aí, falei assim, beleza, e agora? O que eu vou fazer do movimento? Coloquei uma pessoa com o braço assim, com a mão na cabeça. Aí fica parecendo uma árvore, né? Não resuma. E detalhe, a minha pessoa, o movimento, não tinha articulação. O braço dela era redondo. Ah, entendi. Então não tinha Não cotovelo, não tinha nada. Tá, celular quebrado. Nossa, gente, sucesso. Sucesso. O meu celular tá quebrado. Faz mais de uma semana já. Não, tô brincando, é muito ruim. É Mas mesmo. eu sou Mas eu nem cuidadosa. sinto falta mesmo. Eu nem sinto falta. Eu Pra mim, também. tanto faz. Alimento. Frutas, verduras, Parabéns. legumes. Ó, esse foi batata quente. Normalmente ele é muito complicado, mas hoje foi tranquilinho. Você tirou de letra batata quente. Você quer fazer algumas pra mim também? Palavras aleatórias? Vamos lá, Duda. Quantas... Não, vamos pensar aqui. Vamos fazer um raciocínio aqui. O que você me diz sobre nutrição? Depois de tudo isso que eu coloquei. O que eu digo sobre nutrição? Sobre nutrição. Bom, tem várias coisas, né? Tem vários pontos da nutrição. Mas eu vou falar o que mais me chamou a atenção. Que nutrição não é simplesmente comer só saudável. Não é... Tem muita coisa por trás do que comer saudável. Também comer a hora que precisa comer, a hora que você quer comer. E também respeitar o seu corpo. Foi isso que mais me chamou a atenção na nutrição. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito bom. Vamos
Vamos agora, então, tentar falar o batata quente só com coisas de nutrição. Vamos imaginar felicidade. Felicidade. Comida. Tédio. Tédio. O que é tédio? Tipo, chato. Não, eu sei. Tédio. Aula online. E de comida? Comida. Nutrição? O tédio na nutrição. Chuchu. Boa. Ou brócolis também. Brócolis? Ô, gente, tadinho do brócolis. Eu sou movimento brócolis, viu, gente? Comam brócolis. Minha mãe gosta de arroz com brócolis, detesto. Mas quantas vezes você comeu brócolis na vida? Uma ou duas. Uma vez, gente. A gente tem que comer um alimento 13 vezes pra ter certeza que ele é ruim. Não, mas o trem é mó estranho. Você coloca na boca, parece um monte de minhoca na boca. Não, depois faz um brócolis refogado na panela. Faz um brócolis na manteiga, no azeite, com um pouquinho de alho. Faz ele cozido, não, gente. Não torna o trem mais ruim. Mais ruim que vocês já não gostam, né? Então, faz o trem ficar gostoso, mas não põe sazon, não põe caldo quinó, incrementa. Às vezes, gente, eu falo que não é o alimento. É a forma de fazer o alimento. Porque se você pensar, o que é pizza? Farinha, queijo, tomate, molho de tomate E óleo. e óleo. Isso é Tenta comer pizza. isso. Sem ser na pizza. Você vai falar, tomate, eu não como tomate. Ai, queijo. Agora faz uma pizza. Que delícia. É a forma que você usa esses É a forma alimentos. que você usa. Então dá uma googada aí, gente. Entra no Google. Como preparar uma berinjela no forno. Berinjela? Oh, Sei meu lá. Deus. Berinjela não, Duda? Eu nunca comi berinjela, mas parece ser muito ruim. Nunca Eu acho que eu já comi, mas eu não lembro, não. Você nunca comeu uma lasanha de berinjela? Nossa, sucesso. Sucesso. E nem quero. Sucesso. Sucesso. Meu pai fala que é ruim. Não, vou fazer uma lasanha de berinjela e vou mandar pra vocês. Vocês vão pontuá-la. Tá bom, então. Tá? Tá bom. Você quer deixar algum recado, rede social, contato? Não tenho redes sociais. Não tenho redes sociais. Tenho meu contato, né? Eu atualmente trabalho numa empresa e atendo no consultório particular, clinicano. Então, vou deixar meu contato pra vocês colocarem aí, Vai ser aqui embaixo tá? ou na descrição do vídeo. Isso. Vou retornar os atendimentos dos particulares. Então, lá para dezembro eu retorno. E sem redes sociais. Então, só na minha consulta mesmo pra me conhecer. E aqui não pode usar, né? E não pode Duda, viu? Isso aí. Quer deixar algum recado pra alguém? Abraço especial. Deixar um abraço para todos os meus pacientes queridos que têm toda a paciência, que têm toda, assim, a confiança no meu trabalho. Eu acho que é fantástico. Eu quero deixar para a equipe que eu trabalho também. A minha equipe, ela é muito, muito fantástica, a equipe da Fundafeng. E para minha família e para os meus amigos. Ah, que bom, então. Eu vou deixar um abraço pra minha vovó, para minhas duas avós, pro meu avô e pra minha madrinha. Ah, que lindo, gente. Duda, adorei estar aqui. Ah, eu adorei te receber também. Depois eu volto pra gente falar de comidas gostosas. Tá bom. Tá? Tá bom, sem ser berinjela. Sem ser berinjela. Pode ser abobrinha?
Pode, abobrinha pode ser. Abobrinha pode ser. Um quiabo no forno? Não. Não? Uh-uh. Não, gente, eu vou trazer umas coisas gostosas pra Duda ver o que é comer gostoso. Então vamos ver. Agora, pra última pergunta, assim, pra gente fechar com chave de ouro. O que você nunca contou pra ninguém, mas vai ter coragem de contar pra uma criança? O que eu nunca contei pra ninguém e eu teria coragem de contar pra uma criança? Pra mim. O que nós vamos descobrir? Nada? Não, tem. Tem? Tem. Olha, uma coisa que eu diria pra você, Duda. É que... Berinjela é ruim? Tudo, Duda, que a gente tem, tudo que a gente tem dentro da gente é suficiente. Então, se a sua maior habilidade, se o seu maior dom é a criatividade, se a sua maior habilidade é conversar com pessoas, se a sua maior habilidade, aquilo que você tem mais facilidade em fazer, tá dentro de você, nunca pense que isso não faz parte de você. Tá aí a dica pra todo mundo, hein, gente? Nunca ache que isso não faz parte de você. Porque é isso que te torna mais especial. Então, tudo aquilo que uma criança acha que não é, que é inadequada, que não é isso, dentro dela tem algo que vai além. E isso é o que torna cada um especial. Muito obrigada pela dica, não só pra mim, mas também pra todo mundo que tá assistindo ou ouvindo. E muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Adorei o nosso bate-papo, foi ótimo. Duda. E eu vou ter que dar um recadinho também. Quero deixar um abraço pra Mineirão Peças para Caminhonetes. Gente, lá tem tudo para sua caminhonete. Ó, o número tá aparecendo aqui embaixo. É 3333-2833. Liga lá, fala lá com o Breno que você viu aqui no Pod Duda, que você vai ganhar um desconto especial, viu? E também, né, gente, deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos, deixar um comentário, porque tudo isso ajuda o canal a ter mais e mais vídeos pra você assistir aí. E também, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal. Tem muitos vídeos aí pra trás pra você assistir. E corre lá que você vai gostar. Ó, tem que deixar o like aqui, tem que comentar aqui. E se você não for inscrito, tem que se inscrever. Aí depois você vai assistir os outros vídeos. E assistir os vídeos até o final, né, Duda? É, tem que assistir o vídeo até o final. Entrou no vídeo, tem que assistir até o final. Entrou em todos, faz uma série Duda. Maratona Pod Duda. Maratona Pod Duda. Pega Maratona. um dia e vê os vídeos todos da Duda. Gente, no episódio passado eu esqueci, mas hoje eu não vou esquecer. O Igor já tá segurando aqui o livrinho. A dica de livro de hoje é A Menina que Não Sabia Ler, de John Hagee. Eu não sei pronunciar esse nome, mas é esse aqui. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.